Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um podcast do Respirar Melhor e Viver Melhor. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês uma fonoaudióloga que eu conheci há pouco tempo, mas foi um encontro muito bacana e o nome dela é Sofia Ferraz. Ela é professora da USP. Enfim, eu vou deixar ela se apresentar melhor. Tudo bom, Ernesto? Um prazer estar aqui conversando com você. Eu sou Sofia Ferraz, sou fonoaudióloga. Eu tenho uma clínica aqui no Rio de Janeiro de fonoaudiologia e lá a gente utiliza muita tecnologia para poder atender de forma muito efetiva as pessoas que lá frequentam. Muito bom. Então eu vou começar logo te perguntando o seguinte: o que é respiração oral e por que ela não deve ser considerada apenas um hábito? Bom, a respiração oral, obviamente, não pode ser considerada só um hábito. É claro que a gente tem que ver se tem alguma coisa que está impedindo a pessoa de respirar pelo nariz, e claro que a avaliação do otorrino é fundamental nesse momento, mas uma vez que a gente vê que não tem nada obstruindo ou que ela foi resolvida, a gente tem que tratar, porque ela altera todas as funções que a gente faz com o rosto e que no fim marca inclusive o envelhecimento da gente, né? Ela altera como a gente movimenta a língua, ela altera como a gente mantém a língua dentro da boca, como a gente mastiga, leva a ronco e leva a apneia do sono nas pessoas acima de 50 certamente, e às vezes até mais jovens. Às vezes mais jovem. Depois que a pessoa remove uma obstrução nas vias aéreas superiores, ela volta a respirar normalmente ou não? Como é que funciona isso? É automático? Volta a respirar pelo nariz ou não? Ela até pode voltar a respirar depois que fez a cirurgia, pelo nariz, mas aquela alteração muscular que ela levou, que ela teve por conta da alteração respiratória, essa não volta. Ela não vai ser corrigida, né? Claro. Não vai ser corrigida. Aí vai precisar de exercício, tratamento, às vezes ortodôntico, às vezes fonoaudiológico, para que a gente consiga reverter aí toda a alteração que a respiração oral causou. E o- Você, você tem casos de pessoas que removeram e voltaram a respirar pelo nariz? Somente pelo nariz? eu Eu tenho, nunca tive. nunca teve? Não, eu tenho alguns casos em que a pessoa chegou para mim, depois que removeu, provavelmente até muito tempo depois que removeu, e eu olhava para a pessoa e via um respirador nasal. Mas quando eu fazia o exame de eletromiografia de superfície, eu via todas as alterações musculares que ele tinha. E ele vinha com as queixas, principalmente, né, dessa musculatura que a gente chama da musculatura do pescoço, que são os leves engasgos, né? É, Principalmente vem com essa queixa depois. é. Bom, então, gente, não adianta só tirar o pólipo, né? Você tem que reorganizar a musculatura e reorganizar o hábito de respirar, porque ninguém pensa em respirar. Você não pensa para respirar, é automático, né? Porque o cérebro não quer perder tempo com isso. Ele arranjou uma forma lá, ele não quer saber se daqui a 10 anos você vai ter, sei lá, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Ele quer resolver naquele momento ali, trabalhar com o máximo de eficiência e mínimo de gasto energético. Então, ele vai esperar do jeito que tá sendo, né? Ou que era antes de tirar o pólipo. Então, depois de tirar o pólipo, tem que ir na clínica Sofia Ferraz para ela reorganizar a musculatura e você voltar a respirar corretamente pelo nariz. Dito isso, vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a relação entre a posição da língua, o selamento labial e a manutenção da respiração nasal? Qual é a Perfeito, importância dessas duas coisas na respiração nasal? perfeito. Essa pergunta ela é muito boa, né? Obviamente que se a gente fica com a língua baixa e com a boca aberta, a nossa tendência é respirar pela boca. Isso qualquer um, mesmo eu que sou uma respiradora nasal, se eu fizer isso, eu vou passar a respirar pela boca. Então, certamente a gente precisa manter o lábio fechado e colocar a língua no céu da boca, né, para poder respirar de forma adequada. Mas mais do que respirar de forma adequada, essa é a posição correta para engolir, né? Então, quem está com a posição errada vai engolir com todo mundo vendo. Então, eu vou fazer aqui só para vocês verem. É isso aqui, ó. Todo mundo viu que você engoliu. E a gente não precisa saber que a outra pessoa engoliu. Então, a forma correta de engolir, ninguém vê. É isso aqui. Pronto. E ninguém viu que eu engoli.
acontecem umas alterações interessantes no respirador oral, né? Que é exatamente isso. Como ele não consegue deglutir corretamente, ele usa muito os músculos do queixo Perianais. para. Tanto que você, quando você faz deglutição atípica, que é não engole corretamente, você mexe com toda essa musculatura aqui. Você acabou de mostrar isso. Isso gera alguns problemas dentários, né, muito difíceis de corrigir. Por quê? Quando você estimula muito essa musculatura, qualquer estímulo ósseo aumenta muito a neoformação óssea. Uhum. Então, o maciço do queixo começa a aumentar de tamanho. E aí ele eleva os dentes anteriores, né? Esses dentes aqui, de canino a canino. Aí quando você vai ver, o dente da pessoa aqui na frente é aqui e depois faz assim, abaixa. Isso gera problemas articulares, problemas dessa TM. articulação aqui de DTM, enfim, isso tudo porque a pessoa está engolindo errado, porque está respirando errado, né? Eu, eu digo muito para os meus pacientes o seguinte: se a gente tem nariz, é para usar, né? Porque ninguém ia nascer com isso aqui a troco de nada, né? E se você, assim como você não come pelo nariz, você não pode respirar pela boca, né? Você tem que comer pela boca e respirar pelo nariz. É, Eu adorei essa, vou começar a não, usar também. não. Porque né? Durante anos, isso é verdade, durante anos eu achei que quem mastigava de boca aberta era mal educado. Não é. Ele está repetindo o padrão que ele fez quando estava mamando quando era pequenininho, Uhum. né? Quando ele mamava na posição errada, enfim, aquelas coisas todas. E ele não tinha outro jeito. Ele tinha que mamar e respirar pela boca ao mesmo tempo. Óbvio que ele tinha que abrir a boca. Então, ele está repetindo o padrão que ele sempre fez, Sim. né? Bom, vamos lá. Quais as alterações na deglutição podem contribuir para recidivas ortodônticas? Pois é, quando o cara usa aparelho, a gente estava conversando isso aqui um pouquinho antes, né? A pessoa usa aparelho e tira o aparelho. Qual é a principal reclamação, né? Ah, meus dentes voltaram a ficar todos tortos, né? Então, por quê? Por que que acontece isso? Por que que as alterações na deglutição influenciam nisso? Perfeito. Bom, como vocês sabem, a língua tem uma força incrível, né? É um músculo, bom, são muitos músculos e tem uma força incrível. Então, se toda vez que você engole, você empurra a língua para frente, e não tem jeito, se você não tem uma boa posição, a forma de você não engasgar é adaptar empurrando a língua para frente. Frente, é. Então, você vai acabar empurrando. Então, a única forma de reverter isso é o selamento labial. Por incrível que pareça, é o selamento labial e a língua em posição correta que cria a pressão adequada dentro da boca para que a pessoa possa engolir sem engasgar. Então, se ela vai engasgar, ela vai adaptar de uma forma errada. Só que essa forma errada vai começar a levar a língua a trabalhar os dentes. Ela vai ficar lá o tempo inteiro batendo no dente. Tanto vai bater no dente que uma hora o dente Muda de volta, posição. isso, muda de posição e volta para a posição que ele tinha antes, que foi causada talvez até por conta disso também. Você estava falando de selamento labial, só para as pessoas entenderem bem o que é isso. Selamento labial é quando você fecha efetivamente a boca, né? Se você olhar todo o respirador bucal, ele está sempre com a boca entreaberta, assim, ó. Ele não fecha lá, não fica totalmente fechado. Então, isso é assim, é, é impressionante como acontece isso. Alterações no corpo inteiro por conta disso que a gente vai falar daqui a pouco. Mas você olha uma criança, se ela está assim, ó, você pode olhar que vai ter outras alterações no corpo também, porque ela está respirando pela boca. A gente vai falar disso daqui a pouco. E agora, qual é a relação entre a respiração oral, ronco, e a apneia obstrutiva do sono? Perfeito. Ultimamente vem saído muitas pesquisas sobre ronquiapneia do sono, Uhum. porque de fato vamos chamar de uma epidemia que está acontecendo. Eu não vou chamar de epidemia, mas é algo que vem acontecendo, uma pelo envelhecimento da sociedade, certamente, e a perda muscular que ocorre em todos os músculos do corpo da gente, como braço e perna, ocorre também nos músculos da garganta, da bochecha, enfim, a gente tem uma perda muscular de forma generalizada.
e são músculos que a gente acaba não exercitando. Se a criança respirou pela boca, ela já teve uma perda na infância. E se ela não tratou, vamos dizer, ela fechou a boca, mas ela não tratou esse músculo vai continuar com essa mesma perda. E conforme ele vai crescendo, a chance dele ter ronco e apneia do sono é muito maior de uma criança que não, de um adulto que não foi uma criança respiradora oral, que respirava pelo nariz. E também pode acontecer de ser mais cedo. Agora, depois dos 50 anos, começou a roncar, é o dito que vai acontecer um pouco com todo mundo, mas tem tratamento e esse tratamento precisa ser feito antes que comece a apneia do sono, certamente. É, as pessoas falam muito, né? Hoje está pacificado que você precisa fazer musculação para não ter Alzheimer, para não ter isso, para não ter aquilo. Então, e as pessoas trabalham o bíceps, quadríceps, tal, não sei o quê, e esquece que isso aqui É é músculo. músculo, entendeu? A gente tem um osso aqui que é o ióide e tem algumas cartilagens, mas é praticamente músculo. E o músculo, como você falou, você, a partir dos 30 anos, você começa a ter perda de quantidade, né, de massa muscular e perda de qualidade também, porque ele começa a ficar hipotônico, começa a ficar flácido, mais fraco. Então, a partir dos 50 eu diria, imperioso que a pessoa faça musculação para isso aqui. Para quê? Para engasgar menos, para engolir melhor, Sim, vai ter mais facilidade para falar sim. e não vai cuspir nos outros quando está falando. Porque, né, é uma coisa muito comum que você vê em idoso, a pessoa está falando, sai aquelas gotinhas de saliva, porque ele não consegue fechar a boca corretamente, porque esse músculo aqui do lábio ficou mais fraco, ele não consegue fazer o selamento labial, que a gente estava falando tanto aqui, e isso não acontece. Então, tem que fazer. Agora, ninguém fala disso, só fala para ir para academia para trabalhar o bíceps e o quadríceps, entendeu? Para ter pernão e bração. Mas se não tiver pescoção, também não vai ser bom, né? É, eu acho que isso é o mais importante, eu acho que dessa conversa, né? Porque, de fato, o que eu vejo, que eu recebo lá no consultório de gente que fala, mas eu nunca soube que tinha que Soube disso. trabalhar isso, Exatamente. e é tão simples trabalhar e fortalecer e ter uma qualidade de vida melhor que não tem por que não ter, né? E até a voz muda, né? Exatamente. Então, são tantas queixas que a gente consegue resolver com exercícios tão simples que não vale a pena a gente não. Exercícios simples, fáceis de fazer, E e rápidos. rápidos, exatamente. Não é ficar malhando lá na academia 2 horas para ficar com o bracinho fortão. É, mas a gente tem que conscientizar. Gente, eu estou falando aqui, eu acho que eu não falei antes, a Sofia é fonoaudióloga e trabalha especificamente com isso. E eu sou dentista, mas eu trabalho com odontologia do sono, que também trabalha com isso. Embora a gente tenha abordagens distintas, né, a gente quer o mesmo objetivo final, que é a pessoa ter equilíbrio muscular, conseguir engolir direito, não cuspir nos outros quando está falando, essas coisas todas. Então, ela foi um achado, né, da gente, eu conheci ela enfim, e a gente tem muita coisa para trocar. E isso é muito legal, porque eu não estudei fonoaudiologia, então eu já falei isso para ela, que eu não sei nada de fonoaudiologia. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. A gente tem que ir trocando conhecimento e para que a gente consiga que as pessoas tenham mais bem-estar, né? Perfeito. Vamos lá. A outra aqui, essa é boa. Essa é para o meu amigo Tiago, especificamente. Roncar é normal ou sempre deve ser investigado? Roncar certamente deve ser sempre investigado. Sempre. Sempre. E o que eu acho grave é que às vezes tem uma criança muito pequena que Que ronca ronca. e as pessoas normalizam isso. Roncar não é normal. Antes dos 40, então, é menos normal ainda. Não pode não investigar, né? Agora, sempre, em qualquer idade, se começar a roncar, tem que investigar, tanto com a equipe médica, como com odonto, com orto, como com fonoaudiólogo. É uma equipe que trabalha com isso e que precisa todos serem utilizados para que você tenha uma boa noite de sono e depois um dia, com a correria do dia a dia que todo mundo aqui certamente Tem, vive. verdade. É, isso é uma coisa engraçada, né? Tem um estudo da Organização Mundial da Saúde, que, recente,
esse ano que saiu isso, que eles chegaram à conclusão de que 45% da população do planeta tem distúrbio de sono. E o pior, né, e o mais alarmante é que 2/3 nem sabe que tem. Quer dizer, a gente está falando da pessoa que procura a gente porque tem essa questão. Agora tem o dobro de pessoas que procuram a gente tem essa questão e simplesmente não sabe, acha que é normal. Acha que é normal acordar cansado, acha que é normal acordar com a boca seca, acha que é normal respirar pela boca, ou nem sabe que respira pela boca, não Sim, teve ainda a sensação que é respirar pelo nariz, que é muito melhor do que respirar pela boca, né? sim. Enfim, Eu, sabe que, assim, contando historinhas, eu tive um paciente que chegou lá no consultório com essa queixa mesmo. Olha, eu acordo sempre com a boca seca, o meu lábio está sempre seco, o é, dia inteiro ele está seco, é um inferno na minha vida. Gente, sem brincadeira, em 15 dias estava tudo resolvido. Quer dizer, uma pessoa que passou anos. anos É achando isso uma mesmo. coisa ruim e rapidamente foi resolvido, né? Então, assim, eu acho que é isso que é a coisa mais importante. A gente não deve jamais normalizar Normalizar. esse tipo de comportamento, esse tipo de resposta do corpo, É, né? Sempre tem uma razão. a principal coisa que a gente está querendo passar aqui é exatamente isso, né? Não deixa de procurar ajuda se você começar a roncar. Se você tem menos de 40 anos de ronca, aí é para ontem, não é nem para amanhã, né? E mesmo que você não tenha nada, né, ou ache que não tenha nada, que normalmente é isso que acontece, é interessante. Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu pergunto isso muito quando eu vou dar alguma palestra, tal, não sei o quê. Eu pergunto quem aqui faz exame de sangue. Aí levanta um monte. Quem faz mais de uma vez por ano? Aí levanta um monte de braço. Aí eu pergunto, quem aqui fez exame de qualidade do sono? Ninguém levanta o braço, entendeu? Gente, olha só, o exame de qualidade do sono é indispensável para você fazer qualquer diagnóstico, qualquer estratégia de tratamento, né? Você precisa saber o que está acontecendo quando a pessoa dorme, né? Por que ela acorda com a boca seca? Por que ela acorda cansada? Por que ela teve que usar aparelho em algum momento da vida dela? Então, tem que fazer. É um exame. Vamos lá, quando você faz exame de sangue, você vai ver o quê? Dosagem de glicose, triglicerídeo, tal, um monte de coisa lá. Se a glicose está alta, você já está diabético ou está pré-diabético. Se o triglicerídeo, o colesterol está alto, você está com dislipidemia ou já está com esteatose hepática, né? H1, sei lá. Enfim, o exame de sangue, você vai ver a doença que já está instalada. Quando você faz um exame de qualidade de sono, você vai ver os fatores predisponentes que podem causar isso. Ou seja, você vai conseguir prevenir que você tenha diabetes. Gente, eu estou falando em tese, né? Claro que não é 100%, mas você tem uma chance bastante razoável de conseguir avaliar se essa pessoa tem uma grande possibilidade de ser diabético, tem uma grande possibilidade de ter síndrome metabólica, obesidade, enfim, uma opção de coisa. Só para vocês saberem. A gente vai avaliar se a pessoa faz apneia de sono ou não, né? A apneia de sono, além de ser um fator que predispõe a esse monte de doenças que eu falei, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial, não sei o quê, a apneia de sono aumenta o risco de você ter infarto do miocárdio em 6 vezes, né? Acidente vascular cerebral também. Então, é importantíssimo fazer num check-up anual, que é o que a maioria das pessoas fazem, fazer um exame de qualidade de sono, que é o exame simples, de baixo custo, você não precisa mais ir numa clínica de sono, você faz na sua casa, na sua cama, é muito simples de fazer. Agora, tem que fazer, porque senão não dá para adivinhar, né? Falei muito, né? Então tá bom, vou passar para outra pergunta aqui. É, a terapia miofuncional, que é o que eu faço, pode ajudar pacientes com ronco e apneia? Em quais casos e com quais limites? Essa é boa, né?
Gostei Você quer que eu dessa. fale da sua terapia? Não, você quer que você fale da sua. Eu me meti aqui. Não, eu quero que ela fale da dela. Lógico. Então tá bom. A terapia miofuncional é excelente para evitar, né? Principalmente porque a gente trabalha com os músculos responsáveis pelo ronco e a apneia do sono. O que a gente não pensa é que a apneia do sono e o ronco nada mais é do que o ronco principalmente, né? Nada mais é do que os músculos que se aproximam, principalmente da língua que vai lá para trás e vai encostar lá na garganta, na parede posterior de faringe e Diminui o diminui o espaço, horário. e ao diminuir esse espaço, como tudo que diminui o espaço, gera ruído. O ronco nada mais é do que o ruído de alguma coisa que diminui o espaço. Então, se a gente fortalecer a língua, se a gente fortalecer a parede posterior de faringe, se a gente fortalecer a bochecha, que é quem sustenta o nosso rosto inteiro, se a gente fortalecer o nosso lábio, certamente a gente vai melhorar o ronco e, em consequência, vai diminuir a chance de se ter a apneia do sono. Então, as apneias de sono de leve são muito eficientes com tratamento miofuncionais. De moderada para severa, vai precisar de um acompanhamento para ver até onde que o tratamento miofuncional sozinho chega. Mas para o ronco, se não tiver uma obstrução anatômica, eu nunca vi um caso em que não tenha melhorado o ronco só com terapia miofuncional. Sim, é isso mesmo. Na realidade, o ronco não é uma patologia, né? Não é uma Não, doença, né? Mas é um sinal claríssimo exatamente. de que alguma coisa não está certa né, no trajeto do ar, entendeu? Então, enquanto você pode tratar disso nessa fase, você vai ter um futuro muito Melhor. mais tranquilo, entendeu? A gente estava conversando isso aqui antes também. Tinha uma menina aqui que tem 22 anos e que roncava. Cara, com 22 anos não pode roncar, não pode, né? Então, se ronca, tem que ver o que que é. Porque senão, quando ela tiver 50, ela vai ter que dormir isolada numa câmara hiperbárica lá sozinha, sem ninguém, porque ninguém vai aguentar. Isso se ela sobreviver, né? Se ela não tiver nada disso que eu falei. É, e Estou se já não desejando mal para entrar na ela. apneia de sono Claro, e começar a ter as os suas outros problemas, consequências. consequências, né? A terapia fonoaudiológica substitui o tratamento médico, odontológico ou o uso do CPAP? A gente já veio conversando sobre isso, Não, né? não. E certamente assim, a terapia fonoaudiológica é mais uma ferramenta que se tem para tratar o ronco. Sozinho, hoje o ser humano ficou tão complexo, que a gente foi separando ele em um monte de pedacinhos, Pedacinho e cada um sabe um pedaço do ser do humano, todo, é. né, do todo. E é só com essa quantidade de profissionais atendendo junto é que a gente consegue, hoje em dia, solucionar casos complexos, como, por exemplo, o caso do ronco. A gente vai precisar saber se tem alguma obstrução anatômica, a gente vai precisar certamente do dentista para poder organizar anatomicamente essa pessoa do ponto de vista Dentário, dentário, odontológico. odontológico, e do fonoaudiólogo para tratar a parte muscular que vem junto com esse quadro. A parte muscular que normalmente vem causando e consequência, né? Então sempre ela vai precisar dos outros profissionais trabalhando junto para que a gente possa, de fato, levar a pessoa a uma boa qualidade de sono. E o CPAP? O CPAP. O CPAP, ele sempre, ele tem que ser indicado quando não tem alternativa, quando a gente não consegue acabar com a apneia, mas eu acho que sempre tem que tentar outras intervenções associadas, porque só o CPAP, uma porque ele diminui a cadeia muscular dessa região, então o CPAP, ele é responsável por uma diminuição de cadeia muscular. Claro que se não tiver alternativa, a gente não vai deixar uma pessoa ter um acidente vascular cerebral para não utilizar CPAP, mas ele tem que vir associado do restante do tratamento. Ele sozinho também não É, funciona. na realidade, eu vou dar um pitaco aqui. Na Aham, realidade, o CPAP não é um tratamento, o CPAP é um paliativo, né? Enquanto você está ligado, eu não sei se vocês sabem, CPAP é uma máquina do tamanho de um tijolo, mais ou menos, e é um compressor de ar. Ele fica injetando ar no seu nariz. Você dorme com uma máscara aqui assim, tem uma traqueia, um tubo,
e ele fica injetando ar, né? Porque Parece um a imensa elefante. maioria das apneias são obstrutivas. Sim. Então, como o nome está dizendo, alguma coisa está obstruindo a passagem do ar. Então, aquilo entra com uma pressão que varia. A média é entre 8 e 12 libras, né? Mas vai de 4 a 20, né? A capacidade dos CPAPs, de uma maneira geral. Então, só que você não está tratando nada, é um paliativo. Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Uhum. Em 2006, eu assisti uma palestra de uma pneumologista, e aí eu, durante a palestra, falei assim: ela está me descrevendo, sou eu, né? Ela trabalha com medicina do sono, sou eu, né? Aí eu fui procurar, fui fazer polissonografia, não sei o quê. Eu fazia 48 apneias por hora, Nossa. 48. 2006, eu tinha 50 anos, olha só, né? E reclamavam que eu roncava também, mas é aquela coisa. Eu também achava que ronco era uma coisa folclórica, né? Aquela coisa meio jocosa, que o nego fica gozando o outro que ronca, não sei o quê. Aí eu tomei conhecimento disso, não sei o quê, e eu usei CPAP muitos anos. Eu usei CPAP uns 10, 12 anos, talvez. Até eu começar a estudar odontologia funcional e eu fazer o tratamento em mim e começar a diminuir. Agora, o que você falou é verdade, né? Quando você. Outro dia eu atendi um paciente que fazia 133 apneias por hora. Nossa. O índice dele era 133. Óbvio que o cara tinha todas as outras características disso. Tinha um MC de mais de 40, o cara era enorme, tinha um pescoço maior que a minha perna, entendeu? Nitidamente respirava pela boca, ficava de boca aberta, arfava, né? Então, e ele queria que eu vendesse o CPAP para ele. Eu falei: eu não vendo CPAP, meu trabalho não é vender CPAP, não é isso que eu faço. Não, mas eu quero. Eu falei: não, você não está entendendo, né? Aí ele fez a apneia de sono, aí daí eu vi que ele fez o exame de qualidade de sono, daí eu vi que ele tinha 133 apneia. Falei: olha só, eu não vou fazer nada em você. Você vai sair daqui e vai para o cardiologista, vai para o pneumologista agora. Eu vou te dar. A pneumologista que eu fui há 20 anos é minha parceira, eu trabalho com ela. E porque eu não dou conta, né, de atender uma pessoa. E certamente uma pessoa com esse grau de apneia, assim como eu, com 48, já tive que usar, porque você aumenta muito o risco de acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio, além de Sim. ser fator predisponente para um monte de doença, né? Eu estava obeso, eu estava pesando 130 quilos, enfim, Tem que mudar também a pré-diabético, qualidade de tem que vida. mudar tudo, né? Tem que mudar Agora, não comportamento. adianta achar que usar o CPAP só. Ou fazer vai- fono. É, também, mesma coisa, não dá, entendeu? Inclusive, o CPAP é necessário, como a gente está falando aqui, mas CPAP tem os seus problemas, Uhum. né? Um deles resseca horrivelmente a mucosa da boca e das vias aéreas superiores. Uhum. Eu estou fazendo a gente está pensando em fazer um trabalho, eu e essa pneumologista, que ela também acha isso, e eu achei como dentista, eu acabei fraturando 3 dentes Por depois causa que disso. passei a usar o CPAP. Por quê? Porque o CPAP resseca muito a sua boca, você fica com pouca saliva, diminui, né, a hidratação do dente e o dente fica mais friável, ele quebra com mais facilidade, né? Uhum. Então, gente, é assim, CPAP não é a solução, porque às vezes eu recebo muito lá no consultório: eu quero usar CPAP. Hoje de manhã eu estava falando com uma pessoa falando sobre isso. Não, porque a minha mãe comprou um CPAP e não usou, e eu quero usar um CPAP porque eu não consigo dormir. Gente, não é assim, né? Até Tudo. porque não é gostoso usar o Não, CPAP. não. Além de ter muita gente Não adapta. eu tenho um amigo que é um fisioterapeuta respiratório, que a tese de doutorado dele foi sobre isso, sobre pessoas que não se adaptam, porque não é muito fácil se adaptar, não, né? Tem que ter uma certa resiliência para poder conseguir dormir com aquele negócio lá. Enfim, a maioria consegue, mas tem, segundo ele, o percentual é de 30% das pessoas que não conseguem se adaptar. Então, como é que essas pessoas fazem? Ah, Você tem que arranjar uma maneira de conseguir consertar isso, né? Isso é só para avisar que CPAP é bom quando é bem indicado. Aliás, como em tudo na área da saúde, né? Minha odontologia também me pergunta muito isso. É bom fazer lente de contato? Gente, a pergunta não é essa. A pergunta é:
O meu caso, né, no meu caso, é indicado fazer lente de contato? Isso é a pergunta correta. Você responde sim, é indicado, ou não, não é indicado, entendeu? Agora, não é fazer isso para todo mundo, né? Todo mundo usar CPAP, porque ele. Você falou uma coisa super importante. Eu vou repetir aqui. Um dos problemas do CPAP é que ele enfraquece a musculatura inspiratória. Sim. Porque você não precisa mais inspirar, o ar está entrando lá no seu nariz direto, sem você fazer nada, então você inspira menos. Então, o desmame do CPAP é uma coisa difícil, porque você tem que trabalhar músculos que você, como eu, no meu caso, estava 10 anos sem usar. Sim. E dá trabalho. Não, né? Ninguém vai para academia. Vou falar um negócio agora que o meu filho reclama que eu falo, mas eu vou falar de novo. O meu sonho é tomar uma pílula e no dia seguinte acordar com a barriga de tanquinho. Hoje já tem injeção, mas também leva a problema. Também leva a problema. Não dá certo. Você tem que ir lá e trabalhar. Não tem almoço grátis. Segundo, não tem. Você tem que fazer um esforço para conseguir o que você quer. Falei Mudar, muito, então vamos lá. mudar. Mais uma pergunta aqui para você. Em que momento o dentista deve. Essa é boa. Em que momento o dentista deve encaminhar o paciente para avaliação fonoaudiológica? Bom, eu acho que sem. Bom, vamos lá, vou voltar. Eu acho que sempre. Não, sempre. Não, não, isso eu Mas, concordo contigo. A gente já concordou nisso quando a gente conversou lá atrás. Não, também acho. Acho mesmo. Aliás, eu sempre achei. O problema é que eu ainda não tinha achado uma fonoaudióloga audióloga, que compartilhasse dessa mesma ideia, né? Então, por isso que eu fiquei bem feliz quando eu te conheci. Mas eu. a questão é, em que Sim, momento do tratamento, né, você acha perfeito. mais importante? Eu concordo que sempre. Sempre que você vai tratar com alguma pessoa que tem algum distúrbio muscular, qualquer um, bruxismo, dor na TM, enfim, qualquer um, em algum momento tem que indicar. Mas qual seria o melhor momento? O melhor momento é quando você já resolveu a parte anatômica. Esse é o melhor momento. Uhum. Por quê? Porque existe uma adaptação. O fonoaudiólogo, obviamente, vai trabalhar com a função, com a fisiologia, né? Com a função do movimento. Se a gente tem uma pessoa com uma alteração anatômica, vamos supor, eu tenho uma pessoa classe 3, então que a mandíbula vai para frente. A mandíbula fica assim. Classe 3 é que nem o Pedro, atacante do Flamengo, né? Aquele cara que tem o queixo ali na frente e a cabeça dele está aqui atrás. Isso. Essa pessoa, a língua vai ficar baixa. Eu não tenho como mudar isso. Não tem como. Se eu tentar mudar, eu vou atrapalhar outras coisas. Então, eu vou deixar a língua baixa. Então, qual que é o momento de encaminhar para a fono nesse caso? A hora que resolver a classe 3, porque eu não tenho como resolver essa língua. Qual que é a única razão para vir na fono antes disso? No caso de respiração oral. Por quê? Porque a respiração oral, por si, ela causa problema na deglutição, na mastigação, em todas as funções que a gente tem de face, que esse, de fato, é no marco zero. Agora, ele já respira pelo nariz, mas manteve a deglutição alterada, qual é o momento? O momento que tiver uma anatomia, o dentista avaliar que toda a organização dentária já está boa para encaminhar para o fonoaudiólogo. Aí é esse o momento. Tem que me trazer um paciente já organizado anatomicamente. Se não, ele vai vir, eu vou avaliar e vou pedir para o dentista só ir acompanhando até ser a Ah, hora de entrar com o fonoaudiólogo. Para quê? Para que a terapia seja curta, de no máximo 10 sessões. É para isso que a gente pede a entrada no momento certo, porque ninguém aguenta fazer exercício eternamente. eternamente. Você falou uma outra coisa que eu penso muito e é uma queixa que eu ouço muito também, que é o seguinte: hoje em dia a reclamação é quase unânime, né? Diz assim, mas eu vou ter que ir em outra pessoa, eu vou ter que ir em mais uma pessoa, eu vou ter. Gente, infelizmente, vai, porque hoje, em 2026, não existe mais um cara que nem o Michelangelo, né? Ou que nem o Leonardo da Vinci. O cara era matemático, escultor, pintor, desenhista, o cara era tudo. Hoje, com a quantidade de informação, de conhecimento que a gente tem, simplesmente é impossível você conseguir fazer tudo bem, né? Então, você
hoje em dia, cada vez mais, você precisa de trabalhar. Eu não diria nem que é uma equipe multidisciplinar, eu acho que tem que ser uma equipe transdisciplinar. As pessoas têm que se conhecerem e interagirem. Não adianta um paciente ir lá, faz o tratamento com a Sofia e vai tratar comigo. Não, eu preciso conversar com a Sofia para a gente ver qual o melhor caminho, né? Uhum. Porque as pessoas são diferentes, ninguém é igual, né? Não adianta você dizer, aquela pessoa ali é um tratamento de canal. Não, não é isso, né? Isso é um linguajar médico bem comum, né? A pessoa é um respirador bucal. Não, tal pessoa respira pela boca, tal pessoa tem esse problema. Eu procuro ao máximo humanizar as pessoas, porque senão começa a ficar uma coisa produção em série, né? Você Uhum. começa a ficar, e não é isso. Quer ver um outro profissional que eu acho indispensável quando a gente mexe com isso? Fisioterapeuta. A gente estava conversando isso outro dia. Quando a criança começa a respirar pela boca, o que ela faz? Invariavelmente, ela anterioriza a cabeça, ela joga a cabeça para frente, porque com isso ela aumenta a entrada da orofaringe lá atrás e respira melhor. Uhum. Só que quando ela joga a cabeça para frente, ela desloca o eixo de equilíbrio dela, que quando a cabeça está alinhada com a coluna vertebral é entre os tornozelos, ela joga para frente. E aí a cabeça pesa muito, ela faz uma série de alterações no corpo para compensar isso, porque senão ela cai para frente, né? Então, enrola o ombro para dentro, gira o quadril para fora, faz hiperextensão do joelho, que é quando a pessoa, né, o pé está aqui na frente e o joelho está lá atrás, e abre o pé em 10 para as duas. Tem um nome bonito que eu não me lembro. 10 para as duas é assim. Então, mas é tão característico que eu já não olho nem mais para a boca. Quando a criança vai, pedem para eu avaliar, eu começo pelo pé. Pé 10 para as duas. Joelho, hiperextensão do joelho, vai ter quadril girado para fora, você olha a boca, ela está de boca aberta. Entendeu? Então, e eu não sei tratar disso. E eu Uhum. tenho que avisar o adulto, ou às vezes a criança é mais fácil porque ela ainda está em formação, ela consegue se organizar mais ou menos sozinha. Mas adulto, que já está há anos, né, criando aquela adaptação, né, do corpo dela, se eu começo a mexer na musculatura da boca, ela vai ter problema no pé, vai Uhum. ter problema no quadril. Então, precisa de trabalhar junto com o fisioterapeuta. Não, infelizmente, não tem jeito, porque eu não consigo. Eu já ouço muito dizer que dentista, nunca soube que dentista tratava de sono. Mas tudo bem, existe, é uma especialidade, a odontologia do sono. A gente aprende uma opção de coisa. Tem muita coisa para aprender com a fono, claro, mas, né, a gente procura sempre estar aprendendo. Mas mais uma coisa não dá. Eu não vou saber como é que conserta pé 10 para as duas, nem joelho e hiperextensão. Não, não sei, né? Mas, infelizmente, sim, você vai precisar de uma série de profissionais. A gente procura fazer o melhor possível, né? Mas, Eu bom, acho que esse é o benefício também dessa época, né? Porque ao fato de a gente ter uma especialidade muito definida, também faz a gente fazer tratamentos muito rápidos, sim, né? Eu lembro que quando eu era criança, fono levava, ou mesmo quando eu me formei, fono levava anos, anos. É. anos. E era fazendo aqueles exercícios chatésimos, né? Chatésimos. Hoje em dia, para isso, não demora mais que 10 sessões, e muitas vezes muito menos que Menos. 10 sessões. Então, assim, de fato, a gente conseguir saber muito sobre uma área nos possibilita ser muito eficientes. E isso faz muita diferença, Não, como certamente. tudo na vida, né? Tudo na Tudo tem um vida. lado bom e um lado ruim, né? O Sim. lado bom é esse, que você consegue resolver melhor problemas que antes não eram resolvidos, né? Outra brincadeira que eu faço muito com os pacientes é assim, na Guerra Civil Americana, como é que funcionava? O cara levava um tiro na perna, deitava ele numa mesa de madeira, cortava a perna do cara, jogava no balde, tirava o cara, jogava um balde d'água ali, limpava e deitava outro. Ninguém vai fazer cirurgia hoje mais assim, né? Porque a gente sabe uma opção de coisa. Agora, pergunta, morria todo mundo? Não, É. muita gente sobrevivia, né? Então, o ser humano é muito resiliente, a gente aguenta coisa que até Deus duvida. Mas, se você pode tratar de maneira rápida e eficiente, melhor. Agora, o custo disso é exatamente esse. Ninguém mais consegue
tratar tudo. acumular tanto saber assim para fazer esse tratamento tudo junto. Não, é impossível, humanamente impossível. Eu não Sim. consigo ficar atualizado dentro da especialidade que eu faço, que já é uma especialidade dentro da odontologia. Imagina, então, saber de outras coisas, né? Justamente eu digo isso também. Eu sou É, uma especialidade dentro da fono pois e é, já isso exatamente. dá muito trabalho. E para você ficar, né, up to date, para você ficar atualizado, já é difícil, porque dá trabalho, porque a quantidade de informação que você tem é imensa. É. Bom, dito isso, vou te fazer a penúltima pergunta. O tratamento odontológico, isoladamente, consegue reorganizar funções como respiração, mastigação e deglutição? A gente já falou um pouco sobre isso, só para a gente deixar bem marcado. Tá. O tratamento ortodôntico, ele possibilita a anatomia para que a função possa se encaixar. Confesso que eu já tive paciente que isoladamente fez o tratamento ortodôntico e talvez, não sei por que razão, e de fato melhorou muito a função. Sim. Ah, outros Porque é pacientes isso, as pessoas não são iguais. não são Então iguais você, de repente, faz uma coisa. Isso pô, já e aconteceu comigo resolve. várias vezes. Você faz uma coisa, não. Talvez precise fazer outra depois, e não precisa. Exatamente. Agora, muitos pacientes chegam lá e eu preciso ainda tratar alguma coisa. Uhum. O que eu posso dizer aí com certeza, se a respiração era nasal prévia, a chance de dar errado, ou seja, o tratamento ortodôntico ser finalizado e, de fato, Nasal ter. não, oral, né? Não, se a respiração era nasal prévia, Tá. a chance da pessoa fazer o tratamento ortodôntico e o tratamento ortodôntico ser suficiente para resolver todas as adaptações que ele fazia é Sim. muito maior do que se Porque se fosse ao fosse. contrário. Ah, por isso que eu digo que a respiração, de fato, é fundamental nesse processo, né? Porque ela desorganiza muito. Eu brinco com meu filho, só para contar aqui uma historinha pessoal, meu filho. Obviamente, filho de fono tem uma quantidade de problemas fonoaudiológicos incríveis. Eu nunca vi coisa igual. Ele é quase o tratado de fonoaudiologia escrito. Mas uma das coisas que ele tinha, eu sou classe 2, ou seja, eu sou mônica, né? Tenho isso aqui protuso, meu marido também. Genética por genética, o filho ia ter também. Eu era a louca da respiração quando meu filho era bebê, limpava o nariz, obviamente, sem força, porque hoje em dia está se fazendo força na lavagem nasal e isso é péssimo e dá alteração no ouvido, então, Ouvido. não, por favor, não façam força, mas eu pingava soro para umidificar e ele de fato virou um respirador nasal, mesmo com uma classe 2, o que não é uma coisa tão comum e com a língua posicionada corretamente, mas ele tinha um ceceio. Ele falava th, 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 th. Por quê? Porque ele não tinha espaço para a língua dele ficou comprida. Teve Ah, atresia do arco, né? exatamente. E aí a língua dele ficou comprida, ele ia falar, a língua tinha que sair para fora porque não cabia no espaço, né? E eu lembro que a fono dele, que era a fono dele por outra razão, né? Porque já que ele é uma enciclopédia de fonoaudiologia e estava na fono por outra razão, falava, eu vou tratar o CC. E eu falava, olha, não vai adiantar, mas tudo bem. Vai ter que esperar o ortodontista abrir a Abriu o arcada arco. dele, não tem jeito. Gente, abriu a arcada, uma semana depois, o ceceio dele foi embora. Acho que eu falei para ele 2 vezes, língua para dentro, que qualquer mãe pode fazer, não precisa ser fono. E resolveu. Por quê? Porque toda a função dele já estava muito adequada. E É, é isso que faz muita diferença. na realidade, é isso mesmo que você falou. Quando você tem condições anatômicas adequadas, você consegue normalizar a função muito rapidinho. Muito É isso que rapidinho. você falou. Se a pessoa não tem espaço para a língua, não tem como. Como é que você vai fazer? Não tem como, Não tem né? como. Então, quando você tem condições anatômicas adequadas, você consegue normalizar a função bem rápido. Então, espero que vocês tenham entendido o que a gente quis dizer aí de quando ir no dentista, quando ir na fono e tal. Na dúvida, vai nos dois, que é melhor. Ou vai em um que encaminha para o outro, Um que por isso outro. funciona bem É, também. também, exatamente. Aliás, é melhor isso, né? É, vamos lá para a última. Claro. Como deve funcionar na prática a integração entre odontologia miofuncional e odontologia? E fonoaudiologia, desculpa. Ótimo. Isso eu acho que é uma pergunta de ouro, né? E eu acho que a gente vai ter que responder um pouco junto, não Sim, sei. sim, sim, sim. A gente já conversou tanto sobre isso
E a odontologia miofuncional, eu acho que ajuda muito no trabalho muscular, principalmente aquele que a gente vai ter que continuar fazendo. Por quê? Ela é um exercício simples para a pessoa fazer e que requer pouco esforço, mas ela não tem ferramenta para trabalhar com todos Com os todos os músculos que a músculos, gente né? tem. Então, por exemplo, os músculos da garganta, que a gente chama de infreoide, ela não consegue acessar. O bucinador, ela também não Bucinador não. consegue acessar. Inclusive, foi uma das coisas que a gente conversou aqui quando eu mostrei o que eu fazia. Ela Sim, falou, mas não trabalha o bucinador. Aí eu pensei, eu falei, realmente não trabalha, entendeu? Mas ela tem um dispositivo lá que que trabalha o faz o bucinador. bucinador. Então, Sim, é isso aí, gente. A gente precisa de trocar informações. E eu não me perfeito. lembro que eu falei alguma coisa que você falou que também não sabia, que eu não me lembro mais o que que era. Enfim, não lembro. Aham, Mas é isso, porque não dá para você saber tudo, entendeu? Então, isso. na realidade, o grande beneficiado dessa troca é o paciente, Perfeito. Ele é né? o que ganha sempre. Que ele vai ser atendido mais rápido, melhor, de uma forma mais permanente, sem ter recidiva, sem Perfeito. voltar a ter problema, tá, não sei o quê. Enfim, é a maneira que a gente tem quando a gente consegue colocar os egos de lado, né, os egos de lado e, e ter humildade de admitir, assim, não sei, eu tenho que procurar saber, né? Então, Perfeito. se você faz isso, resolve isso de uma maneira melhor, ótimo, beleza, vamos usar essa maneira, entendeu? Se precisa de fazer uma outra coisa que eu faça para melhorar o seu trabalho, ótimo, vamos fazer também. E assim funciona. Isso é saúde transdisciplinar, como eu falei. Isso é uma equipe transdisciplinar, é assim que funciona. Não tem, vamos dizer, ego, né? Não tem pessoa querendo ser mais do que a outra. Não, todo mundo contribui com alguma coisa, Com o né? conhecimento que tem. Pode ser que naquele paciente específico, né, eu contribua com 1%. Não importa. No outro eu vou contribuir com mais, no outro eu vou contribuir com 99, sei lá, não sei, né? Uhum. E assim vai, entendeu? No fim, eu acredito o seguinte, é claro que eu não trabalho só por amor à arte, né? Eu preciso de dinheiro para viver que nem todo mundo, né? Mas, sinceramente, eu quero o melhor que eu possa fazer para o paciente. O que eu Então, sempre brinco é que existem duas formas da gente trabalhar. Tem aquela pessoa que quer ganhar dinheiro, e aí cobra pouco e faz a mesma coisa para todo mundo. é, E tem a pessoa que quer trabalhar de forma séria. Certamente ela vai custar mais caro, não tem claro, jeito. é, Mas certamente ela vai conseguir fazer uma coisa muito específica para aquela que vai pessoa, atender as necessidades específicas daquela daquela pessoa. pessoa ali. Porque, como eu Isso. já falei antes, nós somos diferentes, todo mundo reage de uma maneira diferente, todo mundo emocionalmente, fisicamente, enfim, de tudo. Então, não adianta, não adianta. É claro que tem médias, né? Na maioria das pessoas isso funciona bem. Então, eu sempre digo para a pessoa, olha só, a gente tem um problema que tem um problema complexo que pode ter 3 ou 4 causas, sei lá. Eu vou começar tentando pela mais simples. A mais simples e que acontece no maior número de pessoas. 80% das pessoas resolve com isso. Então vamos usar isso Uhum, primeiro, né? uhum. Se não for isso, aí a gente vai escalando, vai aumentando até chegar na solução. Não adianta logo você começar a usar o tratamento que funciona para 0,5% da população, se você tem um que resolve 80%. É uma questão de probabilidade, entendeu? Você vai procurar resolver da maneira melhor possível, o mais rápido possível, com o maior ganho possível para o paciente. Perfeito. Enfim, infelizmente, as perguntas acabaram, o tempo também, já estão aqui soprando no meu ouvido. É, é uma pena, mas a gente vai marcar outro dia para falar mais. Eu queria dizer que foi muito bacana conversar com você, foi ótimo, vem sendo desde que eu te conheci, e que eu realmente espero que a gente faça isso. Com certeza vamos fazer isso mais vezes, mas aqui é que a gente vem aqui de novo e discuta, porque eu acho muito importante, acho não, tenho certeza que é muito importante a gente esclarecer para o maior número de pessoas possível, e é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui, que ronco
tem que ser investigado, tem que Sim. ser, porque é o sinal claro de que alguma coisa não está correta, Na né? E verdade, já é um sinal tardio, é o porque sinal a tardio. boca aberta já é um Já sinal era, já era. tardio. Pois é, para as mães que É, prestarem atenção nos seus filhos que estão dormindo com a boquinha aberta, já é bom pensar em pedir para a Sofia ver o que que é, porque vai roncar, entendeu? E aí começa um monte de mito. A menina que a gente estava conversando aqui hoje falou que a família dela dizia que todo mundo tinha problema de tireoide e que por isso todo mundo roncava. Eu nunca tinha ouvido falar disso e a Sofia também não. também não. Então, não é assim. Tem um monte de mito. Ah, roncar é normal. Não, não é normal. É o sinal de que alguma coisa não está funcionando bem e que quanto mais velho você fica, Mais pior difícil. é de você tratar. E os efeitos disso podem não ser reversíveis, né? Se você começa a tratar disso, sei lá, com 60, eu acho que eu dei muita sorte, vou falar a verdade aqui, porque eu soube disso com 50, né? Então, eu dei sorte, mas eu podia não ter conseguido, Não, já né? chegou para mim paciente com 80 anos. E aí tudo é mais difícil, Mais porque difícil, claro, porque, o músculo. enfim. é. Bom, enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar a palavra agora com a Sofia para ela se despedir de vocês. Sofia, Bom, adorei estar aqui, adorei o papo com o Ernesto. Ele é de fato brilhante, a gente troca muito sempre para poder entender cada vez mais essa relação entre fonoaudiologia e odontologia, que é uma área que sempre foi muito integrada e que a gente tem que cada vez tentar integrar mais essas duas áreas. Acho que existem muitos egos nessas duas áreas, de fato. E, verdade. e que bom que eu pude conhecer ele, que é uma pessoa que consegue conversar, que tem muito conhecimento para trocar, mas consegue fazer isso falando, olha, tudo bem, eu estou aqui, você está aí e a gente está fazendo o melhor que a gente pode para os nossos clientes. Eu acho que isso que é o mais importante e ter esse espaço para falar sobre um assunto tão sério e tão recorrente e que tão pouca gente sabe que existe uma solução. Eu acho que é Simples, uma solução simples. simples, né? Sim, É que é verdade. fundamental. Bom, então, antes só de terminar, eu quero pedir para vocês, se gostarem, darem um likezinho. Se não gostarem também, deem like para o podcast ter mais penetração, porque essas informações são super importantes. E quero agradecer mais uma vez a Quatro Capitães, que é a produtora de vídeo que permite que a gente esteja aqui. Isso aí, obrigado, até a próxima. Obrigada.